Onde você estaria hoje se você não tivesse desistido? Quantas versões de si mesmo, projetos, cenários de vida você já visualizou na sua mente e, eventualmente, você até começou a se mover nessa direção, dando os primeiros passos? Você começou a estudar algo novo, abriu um perfil nas redes sociais, começou um esporte ou começou a escrever algum projeto seu? Essa ideia chegou com tanta força que parecia que dessa vez se transformaria num projeto executado e realizado. Então você começa a agir nessa direção e necessariamente começam a surgir desafios. Do lado de fora, falta de recursos ou demora para enxergar algum sinal de resultado. Do lado de dentro, ansiedade, comparação e medo de estar perdendo tempo. E junto com os desafios começam a surgir vozes na sua mente, dizendo que isso é difícil demais para você, ou que já tem muita gente fazendo. Essas vozes da sua mente começam a parecer mais verdadeiras do que a voz da sua intuição que te guiou nesse caminho. O que começou com ações com muita disciplina, clareza e inspiração começou a dar lugar a velhos hábitos sabotadores. Então você se convenceu de que aquilo não era para você ou que não era o seu momento. Hoje eu quero trocar uma ideia sincera contigo sobre isso, porque eu já estive nesse lugar algumas vezes, inclusive agora eu estou atravessando algo parecido. Já fazia um tempo que eu não publicava vídeos com consistência aqui no canal. E durante esse período eu me questionei se realmente valia a pena estar aqui. E é claro que eu concluí que sim, valia a pena, por isso que eu estou aqui. Mas além disso, eu concluí uma outra coisa, que esse questionamento só surgiu porque eu comecei a dar ouvidos às vozes da minha mente. E nesse vídeo eu reuni alguns insights muito poderosos que me ajudaram a resgatar a força que eu precisava para voltar a gravar os vídeos, independente de quantas pessoas me assistam ou de quanto tempo vai demorar para eu alcançar os meus objetivos e realizar os meus sonhos. Fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair com um novo fôlego para romper com tudo que tem te deixado paralisado. E a primeira reflexão que você precisa fazer é que talvez uma das razões pelas quais seja tão difícil sustentar os nossos sonhos seja porque nós transformamos o resultado em uma prova do nosso valor. E isso é uma grande armadilha, porque quando os resultados não chegam no tempo que a gente espera, a nossa mente começa a interpretar isso como uma ameaça. Então a gente começa a se sentir fracassado, desmotivado e com vontade de desistir. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez algo que te trouxe uma satisfação pessoal imensa? Talvez algo que ninguém tenha visto, ninguém tenha aplaudido e não tenha mudado uma vírgula no mundo. Talvez tenha sido cozinhar algo especial, regar as suas plantas, escrever um texto, dançar sozinho. Eu, por exemplo, amo desenhar mandalas. E eu não preciso que ninguém veja os meus desenhos e diga que eles são lindos para me sentir extremamente bem durante e depois desse processo. Existem algumas experiências que não precisam da validação do mundo para terem valor. Elas têm valor porque nos aproximam de quem nós genuinamente somos. Se o seu valor depende dos seus resultados, você inevitavelmente vai viver se sentindo atrasado e fracassado. Vai entrar em estado de ameaça, luta, fuga, pressa, congelamento, porque cada obstáculo vai ser interpretado como uma evidência de que você não é bom o suficiente. Mas será mesmo que é possível existir nesse mundo sem ter desenvolvido forças, qualidades e virtudes que a própria vida te ensinou a ter? Talvez você seja uma pessoa gentil, corajosa, criativa. Talvez você cuide profundamente das pessoas que ama,
Com certeza, você sobreviveu a coisas que outras versões suas jamais imaginariam atravessar. Então, eu quero te propor duas coisas. A primeira é: faça alguma coisa que te traga satisfação pessoal. Não porque alguém vai reconhecer, mas porque te lembra de quem você é. E isso vai servir como uma estratégia para quando você se propuser a um novo desafio, você estar consciente do seu próprio valor. E a segunda coisa é para você escrever uma frase. Se der, escreve agora mesmo. E essa frase não é para ser só uma ideia bonita, é para ser uma programação no seu sistema. Independente da situação, dos resultados ou do ponto de vista, eu tenho valor infinito. O seu valor não é uma recompensa, ele é um ponto de partida. O segundo ponto que você precisa internalizar é que o jeito como você fala consigo mesmo determina o que você consegue sustentar. Uma das coisas que mais transformou a minha vida foi entender que a realidade não é construída só pelas circunstâncias externas, mas principalmente pela forma como eu interpreto tudo o que eu vivo. Duas pessoas enfrentam exatamente o mesmo desafio. A primeira pensa: isso mostra que eu não sou capaz. Já a outra pensa: ok, esse caminho não funcionou. O que eu tenho para aprender aqui? A situação é exatamente a mesma, mas a realidade interna é completamente diferente. E a qualidade desse estado, dessa realidade interna, determina o que a gente consegue sustentar. Talvez hoje, quando algo na sua vida não sai como você esperava, você pense: eu não consigo, não nasci para isso. E quando você fala consigo mesmo dessa forma, é natural que o seu corpo responda com medo, exaustão e vontade de desistir. Mas imagina se diante da mesma situação você dissesse: ok, por aqui não funcionou, mas eu estou aprendendo como fazer isso da melhor forma possível. Eu posso desenvolver essa habilidade. Não se trata de ignorar a realidade e nem de fingir que está tudo bem. Se trata de perceber que existe uma diferença enorme entre observar uma dificuldade e transformar essa dificuldade numa definição de quem você é. Se você quer sustentar o caminho até os seus sonhos, talvez você precise desenvolver 3 habilidades. Reconhecer diariamente o seu valor, independente dos resultados. Permanecer comprometido com a visão da pessoa que você escolheu se tornar. E aprender a escolher intencionalmente diálogos internos que fortaleçam a pessoa que você quer ser. Porque a real é que ninguém sustenta grandes transformações sendo inimigo de si mesmo. E refletindo sobre isso, eu lembrei de uma história que eu vivi há cerca de uns 2 anos atrás. Eu fui a um evento do mercado de afiliados, onde tinham vários afiliados profissionais. E naquele momento eu estava me sentindo um belo fracasso, com vergonha da minha falta de resultados. Mas mesmo assim eu fui. E chegando lá, eu conversei com uma mulher e essa conversa me marcou profundamente. A gente fazia parte da mesma comunidade que tinha encontros semanais. Então ela me disse que ficou impressionada comigo num dia que eu levei uma estrutura que eu criei e tirei algumas dúvidas. Ela disse que pensou: nossa, que mulher inteligente! E aquilo ali foi um tapa na cara, porque enquanto eu estava ocupada, enxergando tudo que eu ainda não tinha conseguido, uma outra pessoa precisou me lembrar das virtudes que eu mesma não estava reconhecendo em mim. Isso me fez pensar quantas vezes nós transformamos uma área específica da nossa vida numa medida absoluta do nosso valor.
ou nos afundamos nas visões que imaginamos que o mundo tem de nós, visões que muitas vezes são completamente distorcidas. Um desafio não é uma identidade. E talvez a habilidade mais importante que nós precisamos desenvolver seja exatamente essa: a capacidade de enxergar a nós mesmos de uma forma mais inteira, reconhecendo tanto aquilo que ainda estamos desenvolvendo, quanto o que a vida já nos ensinou a cultivar. O terceiro ponto que você precisa entender é que a qualidade do movimento brota da qualidade da pausa e do silêncio. Imagina que você passou 1 hora scrollando o feed. Durante esse tempo, você assistiu a vida de pessoas que vivem o que você quer viver, teve contato com opiniões aleatórias, assistiu assuntos completamente desconectados do que é importante para você. Logo depois, você tenta sentar para fazer uma ação que faz parte da realização do seu sonho. É claro que isso influencia a qualidade do seu movimento, da sua presença, do seu foco, da sua energia. Nós somos seres totalmente permeáveis, então tudo que passa por nós, de alguma forma, vai influenciar na nossa qualidade mental, emocional, energética. Talvez você esteja há meses sem movimentar um projeto que é importante para você, se sentindo culpado, achando que perdeu tempo. E eu quero te fazer uma pergunta: esse tempo foi uma pausa consciente ou uma fuga inconsciente? Porque existe uma diferença enorme entre pausar conscientemente e se anestesiar. A pausa consciente muitas vezes é necessária para a gente ganhar clareza e conseguir organizar melhor as nossas ações. Já a anestesia causa uma desordem mental e emocional. Parece que tudo fica cada vez mais confuso e mais difícil de voltar para o centro, para o alinhamento. Talvez uma das formas mais profundas de reconstruir a confiança em si mesmo seja aprender a proteger esse espaço de pausa e silêncio, para que ele seja realmente efetivo. É no silêncio que o fluxo mental e emocional se organiza. É onde a gente consegue escutar a nossa intuição com mais clareza, onde a gente percebe quais desejos realmente são nossos e onde a criatividade encontra espaço para se manifestar. Então, talvez a pergunta do momento não seja como eu volto a agir, mas sim o que eu preciso remover para voltar a me escutar. Reduzir distrações não é só uma técnica de produtividade, é uma prática espiritual de reconexão com o sutil que existe em você, onde residem as forças de ação, intuição, criatividade e confiança. E você deveria genuinamente buscar esse alinhamento para que o seu próximo passo não venha novamente de uma pressão por resultados e recomece um ciclo que a gente já sabe onde vai dar. Que seja um passo nascido da presença, firme, mas leve, confiante, mas desapegado do controle de como os resultados vão acontecer. A gente costuma se bagunçar justamente por tentar controlar uma parte que não pertence a nós. Lembra sempre, você faz a sua parte e Deus faz a dele. O quarto ponto: o seu sonho não pode ser algo que você está esperando, mas sim algo que você pratica diariamente. Existe uma ideia que transformou completamente a forma como eu me relaciono com os meus sonhos. Quando a gente imagina um cenário de vida ideal, o que a gente está buscando lá no fundo, em última instância, não são as circunstâncias. O que nós queremos sentir são emoções. Talvez você queira prosperidade porque acredita que ela vai te trazer liberdade. Você queira um relacionamento porque quer vivenciar intimidade e pertencimento.
a sensação de ser amado e cuidado por alguém. Talvez você queira viajar o mundo porque anseia por expansão, novidade, encantamento. No fundo, os nossos sonhos costumam ser veículos para experiências emocionais. E aí eu percebi que, se a gente adia todas essas emoções para um futuro distante, nós transformamos a nossa vida numa sala de espera, esperando se sentir livre, se sentir digno, realizado, esperando começar a viver. Sendo assim, talvez a gente tenha só duas opções. A primeira é sentir angústia e frustração por não viver aquilo que queria. E a segunda é encontrar formas de criar essas emoções que nós tanto queremos sentir agora. O sonho deve ser algo que você pratica diariamente. Talvez você ainda não tenha o negócio dos seus sonhos, mas pode escolher cultivar a liberdade, organizando melhor parte do seu tempo. Talvez você ainda não tenha encontrado um grande amor, mas possa cultivar esse amor cuidando melhor de si mesmo e das pessoas ao seu redor. Talvez você ainda não possa viajar o mundo, mas possa cultivar esse encantamento assistindo um pôr do sol ou conhecendo um lugar novo na sua cidade. E isso não significa se acomodar, muito pelo contrário. Significa parar de acreditar que a vida só começa depois que você atinge determinados marcos. Quando você aprende a praticar as emoções que deseja viver, o presente para de ser um preço a ser pago e passa a ser parte da própria realização. Percebe que é uma mudança profunda de paradigma, de percepção da vida? E a partir dessa mudança, você começa a ensinar o seu corpo, sua mente, seu coração de que essas experiências são seguras, possíveis e merecidas. O sonho deixa de ser algo distante e passa a se tornar uma prática. Então, mais uma vez, você precisa trocar a pergunta de quando eu vou viver o meu sonho para como eu posso praticar hoje a pessoa que eu desejo me tornar. A ausência de garantias é justamente o motivo da coragem ser uma virtude. Se você soubesse exatamente como tudo vai acontecer, quando, e tivesse certeza do resultado, não precisaria de coragem, precisaria apenas seguir instruções. Mas a vida não funciona assim. Quase tudo que vale a pena exige que a gente dê alguns passos antes de saber exatamente como as coisas vão acontecer. E é exatamente por isso que tantas pessoas desistem, porque elas esperam a confiança chegar para agir, quando na verdade ela costuma surgir depois que a gente age repetidas vezes, mesmo com medo. A verdade é que grande parte do nosso sofrimento vem do peso que nós damos às circunstâncias atuais. Quanto da sua energia está sendo investida em confirmar a realidade que você vive hoje? E quanto dela está sendo investida em alimentar a realidade que você deseja viver? As suas circunstâncias atuais são apenas um feedback que te mostram o que precisa ser alinhado para que você seja capaz de acessar e sustentar a nova realidade. Quando a sua atenção está direcionada para o que deu errado, para o que falta ou para o que ainda vai acontecer, você se afasta da única coisa que tem real poder de transformar a sua vida: a ação coerente feita no presente. E você não precisa de garantias para começar a agir. No fim das contas, a confiança não nasce de grandes passos e grandes decisões, mas sim dos pequenos momentos onde você decide honrar aquilo que você sabe que é importante. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o próximo passo que você sabe que precisa dar? Não o passo perfeito, nem o que resolve tudo, só o próximo passo. Eu espero de coração que hoje você escolha voltar a se mover.
Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com quem precisa. Gratidão por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.